né? Livro de Mateus, bem fácil de achar, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Mateus, bem fácil de encontrar, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, e já foi projetado também no televisor. Amém, meus queridos? Vamos ler então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do Pai, você está na casa de Deus. Mas gostaria de pedir a você, irmãos e irmãs, que dobrasse a sua atenção para aquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Amém? Para começar, meus queridos, eu quero que você repita comigo assim: identidade. Eu não ouvi direito. Identidade. Nós temos uma identidade. Repita comigo: nós temos uma identidade. Amém. Amados, e nesta noite a palavra vai ser exatamente sobre isto. Mas o que é identidade, pastor? Identidade não é apenas um documento, a carteira de identidade que eu e você temos. Identidade fala de quem nós somos. Quem nós somos, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem é o nosso criador. Então eu e você, nós temos uma identidade. Uma identidade de quê? De cristão, de servo de Deus, de filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Glória a Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Amém. E aqui a palavra de Deus fala que, nesta passagem bem conhecida, eu tenho certeza que você conhece. Se você não conhecia, a partir de hoje você vai ficar conhecendo. Aqui fala que Jesus, a passagem onde fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus. E aqui no versículo 4, onde nós vamos aprofundar um pouco mais, fala que, no versículo 3 fala assim: Satanás fala para Jesus: se és o filho de Deus. Satanás, o diabo, ele tem várias formas de trabalhar e de agir. E quando Satanás fala para Jesus, para o próprio Jesus, desta forma, se és o filho de Deus, ele está colocando dúvidas para Jesus, dúvidas da identidade de Jesus. Olha só a ousadia de Satanás. Olha só a ousadia de Satanás falar assim para Jesus, para o próprio Jesus, o Filho de Deus, aonde ele fala assim: se és o Filho de Deus. Meu Deus. Ali ele estava querendo colocar em xeque, colocar em dúvida para o próprio Jesus a sua identidade. E se ele tem essa ousadia de colocar dúvidas da identidade para Jesus, imagina o que ele faz comigo e com você, meus queridos. Se Jesus é tão ousado ao ponto de questionar Jesus, falando: se és o Filho de Deus, ele queria que Jesus duvidasse da sua identidade. Porque em momentos da nossa vida nós vivemos altos e baixos, muitas coisas nós passamos e acontecemos com nós, e muitas das vezes a gente para e começa a questionar, a duvidar quem nós somos. Quem somos nós aqui nessa terra? Qual é o propósito de Deus? Qual é a nossa identidade perante ao Senhor? E se não tomarmos cuidado, nós começamos
nossa identidade. Eu passei um tempo na minha vida muito difícil, um período bem longo, mas um dia dentro do meu quarto, depois de orar, eu tive que bater no meu peito e falar assim para mim mesmo: eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, eu sei quem me gerou, eu sei quem que é o meu Pai, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que tem me sustentado. O erro não está em mim, a forma que está acontecendo na minha vida não é culpa minha, simplesmente é um momento, é um deserto. E ali eu percebi que eu tenho uma identidade. E eu te pergunto nessa noite: você tem certeza da sua identidade? Porque se nós não tomarmos cuidado, o próprio Satanás coloca pensamentos de dúvida dentro do nosso coração sobre a nossa identidade. Ah, pastor, será assim? Se ele foi capaz de colocar essa dúvida, tentar, melhor dizendo, questionar ao próprio Jesus, onde fala: se és o Filho de Deus. Agora você me pergunta: pastor, mas Satanás não sabia que ele era Jesus? Lógico que sabia. Lógico que Satanás, que o diabo sabia que ele realmente era Jesus, que era o Filho de Deus. Mas não é o que o diabo sabe, é o que nós sabemos. Não é o que o diabo sabia de Jesus. Ele queria colocar em dúvida, ele queria plantar a dúvida dentro de Jesus. Porque Jesus desistisse do seu propósito, ele não iria para a cruz. O plano de Satanás, do diabo, era que Jesus duvidasse da sua identidade e desistisse do propósito de Deus para com o Filho, que é Jesus. E é assim comigo e com você. Quando o diabo nos observa, ele olha para nós e pensa assim: qual estratégia eu vou usar? E a forma que ele encontrou para tentar derrubar Jesus foi colocando a sua identidade em dúvida. E da mesma forma, Jesus responde para ele. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o diabo novamente vem questionar da mesma forma Jesus. No versículo 6, 4, 6. Olha só o que aqui o diabo fala novamente para Jesus. E lhe disse, versículo 6: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Olha o início. E lhe disse: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito. Novamente, o diabo colocando para Jesus, colocando dúvida novamente, tentando fazer com que Jesus duvidasse da sua identidade. Meu Deus. E eu fico pensando: quantas pessoas desistem do seu chamado? Quantas pessoas desistem do seu ministério? Desistem de sonhar, desistem de acreditar, porque começam a duvidar de quem elas são, da sua identidade, do seu propósito. Quantas pessoas lá fora estão lá fora hoje, que um dia louvou, que um dia louvava, que um dia pregava, que um dia cantava, que um dia era um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas deixou a dúvida. Hoje elas não sabem quem elas são e o que é o propósito de Deus na vida delas. E é exatamente isso que Satanás, que o diabo quer. Porque quando ele planta uma dúvida, você desanima. Quando ele planta uma dúvida dentro do seu coração, na sua mente, você começa a desanimar. Aquele que tinha o primeiro amor, aquele que tinha o fogo, aquele que tinha o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus, aquele ânimo, aquela vontade, começa a duvidar.
do seu chamado, do seu propósito, da sua identidade. E Satanás, ele sabe quem nós somos, mas ele quer saber se nós sabemos realmente quem nós somos. É diferente. Satanás sabia que era Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, e vou te mostrar também dentro da palavra daqui a pouco. O diabo sabia que ele era realmente Jesus, que ele era o Filho de Deus, mas ele vem com essa conversinha fiada. Se tu és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, tentando fazer o quê? Que ele desistisse de cumprir a vontade do Pai, porque Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade de Deus. E quando você desiste do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus colocou dentro do seu coração, quando você começa a duvidar da sua identidade, da sua capacidade, você paralisa, você desiste, você começa a olhar para trás, você pergunta assim: isso não é para mim não. Não é isso que Deus espera de mim não. Não é isso que eu fui chamado para fazer não. Não é isso. E aí Satanás vence a batalha. Só que Jesus, ele sabia muito bem quem que ele era. Ele sabia muito bem qual era o seu propósito da sua vida aqui nesta terra. Ele sabia muito bem da sua identidade, quem ele era. Não somente ele mesmo sabia, porque ele declara isso mesmo nas suas orações lá no monte do Getsemane. Ele fala que ele veio para cumprir a vontade do Pai, para fazer conhecido o nome do Senhor, o propósito da salvação. E também um pouquinho antes dele ser tentado aqui no deserto, onde nós acabamos de ler, onde nós estamos meditando, um pouquinho antes, olha só o que acontece. No mesmo livro, um pouquinho antes, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, coloca aí, Tiago, rapidamente. Olha só o que o próprio Deus fala a respeito de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, olha só o que diz a palavra de Deus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Aqui, meus queridos, fala do batismo de Jesus, onde ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E aqui fala que quando ele estava para sair da água, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e de repente ouve-se uma voz que veio da onde? Dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, a quem me compraz. O próprio Deus fazendo com que todas aquelas pessoas que estavam ali e que se contam a história, e você hoje, fazendo com que todos reconhecessem e ouvisse da boca do próprio Pai quem era Jesus. Então Jesus, ele sabia muito bem quem ele era, qual era a sua identidade. Além dele mesmo saber, ele ouviu da própria boca de Deus lá dos céus. Glória a Deus. O próprio Pai declarando: este aí que está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Deixa eu te falar algo para você nesta noite. Quando alguém ou alguma situação vier para você falando: quem é você?
Quem é você para tomar conta de uma família? Quem é você para fazer a obra de Deus? Quem é você para pregar a palavra de Deus? Quem é você para louvar o Senhor? Quem é você para estar nessa posição? Quem é que te colocou ali? Fala como Jesus: eu sou o filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu tenho uma identidade, e a minha identidade é de cristão, de servo de Deus, de serva de Deus. Saiba a partir de hoje a sua identidade, porque se você não saber, se você mesmo não saber qual é a sua identidade, Satanás vai ditar qual é a sua identidade. Meu Deus. Se você não saber quem que você é, o diabo vai colocar na sua mente dúvidas, o que ele estava tentando fazer com Jesus. Se você não tiver certeza de realmente qual é o seu propósito, qual é o seu valor, meus queridos, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito aqui nessa terra, Satanás vai colocar dúvidas no seu coração, na sua vida. Quando você assustar, você vai estar andando para trás, em vez de avançar, de conquistar. E muitas das vezes nós passamos isso na nossa vida. Quantas pessoas estão passando que já não sabem qual é a sua identidade? Quem são elas? Satanás, ele quer tirar a nossa identidade porque ele tira o nosso valor. Meu Deus. Ele tira nossas características. Ele coloca em dúvida quem é o nosso Pai, quem é o nosso Criador. Porque uma pessoa que não tem identidade é um esquecido. Uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa qualquer. Uma pessoa que não tem identidade, ela não tem parentesco, ela não tem família, ela não sabe quem que é o pai. Uma pessoa sem identidade, ela é vulnerável, ela é fraca, ela se torna uma presa fácil nas mãos do diabo. E a palavra de Deus a todo tempo, ela vem nos aconselhando, vem nos ensinando, vem nos mostrando quem nós somos. Se a própria palavra de Deus fala que antes mesmo de nós termos sido gerados no ventre materno da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Sabe o que quer dizer isso? Que antes mesmo de você nascer, você já tinha uma identidade. E Satanás, na sua sujeira, e Satanás, na sua malícia, ele questiona não somente a Jesus, como ele questionou ali no deserto, ele também nos questiona. Ele também coloca dúvida dentro do nosso coração. Para quê? Para nos parar, para nos paralisar. E Satanás sabia, se ele tivesse conseguido o que ele queria contra Jesus, com Jesus no deserto, hoje você não estaria aqui. A igreja não estaria aqui, de um modo geral, a igreja não estaria aqui na face dessa terra. Meu Deus. Porque ele é o noivo, porque ele é o cabeça. Hoje você tem acesso à salvação, é através de Jesus, porque ele cumpriu o propósito do Pai. Ele morreu naquela cruz para trazer salvação para a sua alma, para a sua vida, amém? E se ele tivesse caído na conversinha fiada de Satanás, o propósito não tinha se cumprido. Não tinha se cumprido. Por duas vezes ele tenta Jesus, se és o Filho de Deus. E isso serve de alerta para você e para mim mais uma vez. Não tenha dúvida de quem você é. Não tenha dúvida da sua identidade. Não tenha dúvida do chamado, do ministério, do propósito a qual Deus colocou na sua vida. O dia que você duvidar, você começa a parar. O dia que você deixar de olhar para Jesus, o dia que você começar a duvidar de Jesus, de Deus, da palavra de Deus, você para, você desvia, você sai do foco, você sai do objetivo.
Pedro, enquanto ele estava focado em Jesus ali andando sobre as águas, quando ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas em direção a Jesus. Só que quando ele começa a olhar para o lado e começa a observar os ventos, as ondas, bate o quê? Uma dúvida: mas é eu mesmo andando sobre as águas? Eu aqui andando sobre as águas, o vento soprando, as ondas balançando, será que é eu mesmo? E ele tira os olhos de Jesus, ali ele deixa a dúvida de quem estava à frente dele, que começa a duvidar e com isso começa a afundar. E é isso que acontece comigo, com você. Quando a gente tira o foco de Jesus, da palavra de Deus, do propósito de Deus, e deixa a dúvida entrar no nosso coração, é assim que acontece. Começamos a afundar, desmoronar na nossa vida, em todas as áreas. É uma cadeia. Hoje você paralisa uma área da sua vida, amanhã você paralisa a outra e vai paralisando. Quando menos você perceber, você afundou, porque deixou a dúvida da sua característica, da sua identidade com você mesmo e com Deus. Amém, meus queridos? Que você venha refletir mais nessa palavra de Deus, que você venha refletir e o próprio diabo coloca em dúvida para Jesus a identidade de Jesus. Imagina você, imagina o que ele não faz com as pessoas, porque a luta está aí. E se a gente não vamos dizer assim, um ditado popular, se a gente não aprumar o pelo, o diabo nos atropela e passa por cima de nós como uma carreta desgovernada. Ele é sujo, ele é malicioso, ele tem as formas de trabalhar, ele sabe as áreas fracas. E como que ele ia tentar Jesus se não fosse dessa forma? Qual área? Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, já tinha ouvido da própria boca de Deus que Jesus era o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, a qual ele tinha compaixão, que ele tinha amor, e mesmo assim foi capaz de colocar dúvida no coração de Jesus para que ele parasse. Imagina o ser humano, imagina nós, criaturas de Deus. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. A todo momento ele está aí ao nosso derredor. A pastora gosta de falar sempre, procurando alguém que possa dragar, e aonde ele encontra uma brecha, ele entra e faz a bagunça. Amém, meus queridos? Coloque sobre os seus pés, eu quero orar em favor da sua vida. Quem ouviu a voz de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus.